consciência para fazer com que o homem se sinta culpado de tal forma que ele rejeite o próprio perdão de Deus para ele, se ele se arrepender. Então isso é muito sério, é muito importante a gente compreender para que quando acontecer isso conosco, porque quer queira, quer não, isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, com todas as pessoas, mas que quando acontecer, a gente saiba o que fazer. A gente entenda que nós não estamos debaixo de um juízo condenatório eterno, mas que talvez até por um momento haja uma condenação para aquele tipo de ato, mas também há um escape, há um livramento. Por isso que João Batista veio pregando arrependimento. Por isso que depois Jesus vem pregando arrependimento. A primeira mensagem que Jesus prega quando ele é batizado, depois para os discípulos, é a doutrina do arrependimento. Porque com o arrependimento se inicia todo um processo de Deus na sua vida. O arrependimento, ele zera todas as coisas, né? Tem até uma frase que diz o seguinte, que o arrependimento, ele não muda o passado, mas ele altera o futuro. O arrependimento, ele é a porta de entrada para uma nova vida, tá? E que se você quer mudar o seu futuro, né, você tem que mudar suas atitudes. Se você quer mudar o seu amanhã, você tem que mudar a sua vida hoje. E para isso acontecer é necessário, é de extrema importância o arrependimento, tá? Então, ele diz o seguinte, L. Moody diz que a consciência, ela só é ativada de forma completa depois que se comete o erro. Tanto é que ele dá até um exemplo do apóstolo Paulo, no capítulo 26, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo disse assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Aqui é aquele momento em que Paulo está dando um testemunho para os ouvintes, falando que a sua condição anterior, a condição de homem ímpio, de homem pecador, era uma condição que o levava a perseguir os cristãos e a perseguir o nome de Jesus sem ter um entendimento de a quem ele estava perseguindo. Porque até então não havia para ele uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Ele só sabia que estava se criando uma seita aí, que era chamada a seita dos Nazarenos, na época, não tinha o nome de cristãos, e que essa seita estava pregando um homem que havia morrido, que havia ressuscitado, e que esse homem dizia que era o Filho de Deus, e ele, como um fariseu, na época, não podia aceitar essa declaração, pois eles adoravam apenas um Deus, eles eram monoteístas, só podiam adorar Yahvé. Qualquer outra pessoa que surgisse no cenário dizendo que era Deus, essa pessoa deveria ser excluída, deveria ser perseguida e talvez até aprisionada, dependendo da forma ferrenha com que eles fossem lidar com a situação. Então, aqui Paulo estava achando e acreditando que perseguir a Cristo era a melhor coisa, era a coisa certa a se fazer, porque a consciência dele o levava a isso. Então, a gente aprende aqui, dentro dessa condição e dentro do próprio testemunho de Paulo, que a consciência ela precisa ser educada. Sua consciência tem que ser educada. Para que ela precisa ser educada? Ela precisa ser educada para poder perceber antes aquilo que não faz sentido e aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, para que você não peque e você desenvolva uma vida de santidade. Amém? Ele diz que a consciência, frequentemente, ela se assemelha a um relógio, a um despertador, que a princípio desperta-nos e nos acorda, mas que com o tempo a pessoa se acostuma com aquele som e mesmo que ele desperte, a gente continua dormindo. A consciência é da mesma forma. A nossa consciência ela tem a tendência a se acostumar com muitas coisas e ela pode ser asfixiada. Ele diz que crê que cometemos um erro em não dirigirmos muitas vezes as nossas pregações mais à questão da consciência, levando as pessoas a despertarem sua consciência, a serem conscientes antes da prática do pecado. Então, se a nossa consciência ela tem esse problema, ela é falha no sentido de não aparecer de uma forma muito visível, muito forte, nos dizendo não faz isso porque isso está errado, como a nossa consciência ela não grita antes,
ela só grita depois que a gente peca, é importante que a gente conheça a palavra de Deus. Por isso que ele diz, olha, ele afirma o seguinte, que nesse país cristão, onde as pessoas têm Bíblias, a palavra de Deus ela é o meio que Deus usa para produzir convicção. A Bíblia nos diz o que é certo e o que é errado antes de você cometer o pecado. Então a Bíblia é bem diferente da consciência. A Bíblia já mostra antes o que não deve ser feito, para que quando surgir a oportunidade de fazer o que é errado, você tenha o poder de decisão de dizer não, porque você já conhece, já há consciência em você, tá certo? Ele diz o seguinte, que a próxima coisa que vem como resultado do arrependimento é a contrição. Então, quando a gente fala de contrição, nós falamos de um profundo sentimento de tristeza, que, segundo Deus, é operado em nosso coração. E esse sentimento de tristeza, ele vai provocar em nós uma humilhação no coração por causa do pecado. O nosso coração se sente humilhado, nossa alma se sente humilhada, e por causa desse sentimento de humilhação, é onde vem agora a transformação de caráter, tá certo? Se não houver uma verdadeira contrição, ele diz que o homem voltará direto para o seu velho pecado. E esse é o problema com muitos cristãos, que hoje voltam para o pecado porque não se arrependeram verdadeiramente. Então um homem pode sentir raiva, e se ele não sentir contrição, essa tristeza profunda no seu coração, no outro dia ele voltará a sentir raiva. Uma filha pode dizer coisas indignas e ofensivas para sua mãe, e depois a consciência, ao lhe perturbar, porque ela fez aquilo, ela pode pedir perdão. Mas se não houver uma contrição, se não houver essa tristeza na alma por ter feito algo que a envergonha, então ela logo vai ter outra crise geniosa e vai ofender a mãe outra vez. É como também um marido que é agressivo com a esposa, que trata a esposa de forma muitas vezes desprezível, até violenta, mas que depois de alguns momentos, ou de um dia ou dois, ele vem dar para ela um buquê de flores. Esse cara, ele está fugindo da consciência e não está assumindo a sua posição de homem, porque não houve nele uma contrição, não houve nele arrependimento, e ele tem dificuldades de dizer que errou, tá? Essa é uma das coisas que nós encontramos dentro da realidade da condição humana e que precisa passar por um processo realmente de arrependimento, né? O que Deus quer, na verdade, de cada um de nós é essa contrição, porque essa contrição é o que faz a diferença para uma mudança de comportamento. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, dos que têm um coração quebrantado e compungido, ou seja, o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então, muitos pecadores lamentam por seus pecados. E também muitos lamentam por não poderem continuar pecando. Isso é uma coisa que a gente encontra muito hoje e faz toda a diferença e ressalta, até mesmo no meio das igrejas, né, o tipo de cristão que nós temos hoje. Tem pessoas que se convertem, ou até que dizem que se converteram, que estão ali já durante um tempo na igreja, mas que no fundo, elas não se arrependem dos pecados, elas se arrependem de terem parado de pecar. E logo elas estão na prática do pecado outra vez. E são arrastadas pelo diabo, arrastadas pelo inferno, para poder experimentar o pior que Satanás tem e o pior que o mundo pode dar. Então, a contrição ela é importante. Quando nós nos arrependemos de coração, os corações eles ficam quebrados, quebrantados. Ele diz assim, eu não creio que saibamos como nos arrepender atualmente. Nós precisamos de um João Batista que ande pelo país gritando, arrependam-se, arrependam-se. Hoje mal se fala nas igrejas, mal se fala nesse evangelho que se prega sobre prosperidade, sobre tantas coisas. Não ouvimos
pregações falando sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre mudança de caráter, sobre transformação. Nós vemos aí hoje um evangelho muito de oba-oba, muito de satisfação dos prazeres, aquele evangelho em que as pessoas aprendem a não levar desaforo para casa, onde as pessoas elas aprendem que se alguém ofendê-las, elas têm que ofender pior, porque elas têm que ficar por cima e não por baixo. E aí a gente encontra, infelizmente, um evangelho vergonhoso, que não se sustenta e que logo, logo, com o passar dos dias, das dificuldades, das pressões que um crente passa, esses crentes dessa geração se desviando e voltando para o mundo e praticando coisas terríveis, abomináveis. Vemos aí na mídia tantas pessoas, se dizem cristãs, pastoras e pastores, cheios de espírito da vaidade, e muitos, vou dizer, sem medo de errar, cheios de espírito de pombagira, viu? Verdade mesmo. Tenho visto muitos aí na internet que têm se portado como verdadeiras pessoas mundanas, ostentando coisas, ostentando uma beleza excessiva, ostentando procedimentos e tantas coisas para chamarem a atenção para si mesmos e não para Deus. Essas pessoas precisam de arrependimento, precisam confessar os seus pecados e precisam mudar a sua conduta de vida para poder ser aceita nos céus, porque ainda, infelizmente, não houve uma demonstração de novo nascimento. Evangelho, irmãos, não é permissividade. Evangelho é um estilo de vida que nos convida, que nos convoca e que nos provoca a lutarmos contra nós mesmos, contra as forças da carne, contra os desejos da carne. Então, se alguém não é desafiado a mudar num evangelho, esse evangelho não é evangelho. Esse evangelho é simplesmente qualquer outra coisa, é uma filosofia de vida, é qualquer um ensinamento, uma ideia, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é um evangelho que exige mudança dos seus filhos. Que aquele que pecava não deve pecar mais. Aquele que andava em determinados caminhos não deve andar mais. Porque o próprio Deus fala, a própria palavra fala, que existem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte. Então Deus não vai aceitar corações que não se converteram. A Bíblia diz que Deus aceita um coração quebrantado e compungido. É um coração que se sacrifica diante de Deus, lutando contra ele mesmo, para poder agradar ao seu Criador e voltar ao estágio inicial, que é o estágio de filho de Deus, como era Adão lá no princípio. Um homem que buscava cada vez mais ser semelhante ao seu Pai, ao seu Criador. Jesus veio nos ensinar isso e veio dizer que o filho ele precisa se tornar como o Pai. Tá? E aí a alegria no coração do Pai e todas as coisas elas são ordenadas e organizadas na sua vida. Ok, queridos? Vamos ler o livro. Na página 40, nosso tempo está já acabando, eu queria só falar sobre esses pontos que são importantes para a gente poder entender a questão do arrependimento. E como eu li lá em Marcos 1,4, diz: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. No versículo 14 e 15 de Marcos também, capítulo 1, diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. E versículo 15 ele diz: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. O primeiro desejo de Deus para o homem é o arrependimento. Porque, como eu falei antes, o arrependimento é o ponto de partida para uma nova vida, para um novo relacionamento com Deus. Sem arrependimento não pode haver limpeza dentro do homem para que o homem se torne acessível a Deus. Deus está acessível a nós, mas nós muitas vezes não estamos acessíveis a Deus. Nós não permitimos que Deus entre na nossa vida e faça diferença, e faça mudanças, porque o pecado faz com que a nossa consciência fique cauterizada, fique endurecida. E Deus está falando, Deus está querendo fazer, mas nós não percebemos. O arrependimento, ele nos traz
a consciência do quanto estamos longe e do quanto estamos perdidos e de como precisamos chorar, precisamos sentir angústia no coração, precisamos sentir uma tristeza profunda e, como o D.L. Moody falou, cair de joelhos na presença do Senhor, porque o nosso coração precisa ser impactado com a verdade de que nós estamos vivendo uma vida falsa e uma vida longe do nosso Criador. Tem uma expressão, alguém disse uma vez que, deixa eu ver se eu me lembro da expressão, diz que a falta de arrependimento na alma é como uma bala no corpo. Por quê? Porque quando nos sentimos enrijecidos na alma, sem arrependimento, o nosso corpo ele vai sofrer como um ferimento de uma bala que vai matando até chegar ao momento da pessoa não suportar mais. O arrependimento na alma, ele vai ser sentido de uma forma muito profunda. Ele vai ser experimentado com angústia, com lágrimas. A Bíblia diz que o arrependimento ele é gerado em nós segundo a tristeza de Deus. Deus coloca uma tristeza em nosso coração, em nossa alma, tão profundas que nós choramos amargamente. E aí, só depois desse choro amargo, desse sentimento de amargura, desse sentimento de vergonha intensa, é que nós tomamos uma consciência na mente e uma consciência na alma de que não podemos fazer outra vez. E aí nós não fazemos mais. Entendem? A libertação de alguém está no arrependimento. Sem arrependimento não há libertação. Sem arrependimento não há remissão. Sem arrependimento não há reconciliação com Deus. E sem arrependimento não há salvação. Antes que o novo nascimento ele aconteça na vida de alguém, nós estudamos sobre o novo nascimento, né? No último assunto. E então, antes que o novo nascimento aconteça, se faz necessário uma experiência chamada de arrependimento, que é bem diferente do que muitos pensam. O arrependimento, ele não surge de um sentimento ou é algo que se inicia do nada. Ele é um abatimento profundo no espírito, que vai gerar uma tristeza profunda na alma, levando a uma força que promove mudança. Então, primeiro, nós encontramos que vem uma decisão de querer se arrepender, e depois, diante do que você possa conhecer a respeito de si mesmo, você se identifica. O seu conhecimento interior, a sua percepção interior de si mesmo, vai levar você a uma mudança de comportamento. Mas veja que é interessante, porque o arrependimento não surge de um sentimento. O arrependimento ele surge de uma decisão. Então, assim como você decide se levantar e ir para algum lugar, assim como você decide gostar de alguém ou não gostar, assim também você decide se arrepender. A decisão do arrependimento, ela vai invocar, ela vai trazer à tona as sensações. Quando você diz assim, Senhor, eu sei que eu errei, mas eu não sinto um arrependimento dentro de mim. Mas eu quero te pedir agora que me faça sentir o arrependimento de verdade. E você começa a orar nesse sentido, o que vai acontecer é que você vai sentir os efeitos do arrependimento. Quando você menos esperar, vai vir, dentro do seu espírito, atingir sua alma, um sentimento muito forte de vergonha, de tristeza e uma angústia porque você fez aquilo. E aí você vai identificar que é nesse momento em que houve o arrependimento verdadeiro. É esse arrependimento que vai levar você para uma nova condição de vida. Deus vai tirar você da lama e vai te colocar numa posição firme na sua presença e vai te abençoar. Amém? Aqui a gente entende que surge então uma vergonha moral por pecar, né? E entristecer a Deus. O arrependimento ele vai gerar isso, uma vergonha moral. Um sentimento de que você entristeceu a Deus. Em seguida vai haver um sentimento de nojo pelo que você fez. E esse sentimento de nojo vai conduzir você a abandonar o pecado e não cometê-lo mais. Então, por mais forte que seja um vício que você tem, por mais forte que seja algo que te prende, a partir do momento que você desenvolver a sensação, o sentimento de nojo por aquilo, iniciou o processo de libertação na sua vida. Quando você se enojar daquilo, vai perceber que vai haver uma libertação e que você
não vai mais estar preso a esse pecado. Amém? Vemos que a palavra arrependimento, no hebraico, existem duas palavras para ela, que é nashon e shub. Essas duas palavras, elas têm um sentido profundo, porque nashon significa entristecer-se, tá? E shum significa voltar-se, mudar de rumo. Então, quando eu falo de arrependimento, eu estou falando que a pessoa tem que voltar, ela tem que mudar de rumo. No grego, as duas palavras que aparecem é metanel e metanoia, que significa mudança de pensamento, metanel, e metanoia significa mudança de ideia, ou seja, mudar de caráter. Essas duas palavras, elas são importantes para que a gente entenda o que acontece na hora em que há um arrependimento. Há uma mudança de pensamento, uma mudança de ideia, para uma mudança de caráter, porque agora a gente vai voltar atrás, a gente vai mudar de rumo, porque nos entristecemos, ok? Então, arrependimento, em suma, é um estado de tristeza movido pelo reconhecimento dos erros cometidos, que altera o comportamento do indivíduo através de sua mudança de pensamento. Então, se alguém está arrependido, essa pessoa está num estado de tristeza movido pelo reconhecimento dos erros que cometeu. E esse reconhecimento dos erros que cometeu vai alterar o comportamento dessa pessoa, levando ela a uma mudança de pensamento para uma mudança de caráter. E aí, em Mateus capítulo 9, versículo 13, vai dizer: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é o objetivo de Jesus. Não chamar justos, mas chamar pessoas que se arrependem dos seus pecados. Ele, de alguma forma, choca as pessoas que estavam ouvindo, principalmente os fariseus, porque os fariseus, eles tinham uma crença totalmente diferente de Jesus nesse sentido. Eles acreditavam que não tinham nem a percepção dessa questão de arrependimento. Eles acreditavam simplesmente no cumprimento de uma lei, que todos aqueles que cumprissem a lei já estariam automaticamente salvos. Porém, tinha que cumprir toda a lei. Mas a gente sabe que nenhum deles conseguiu cumprir a lei, e Jesus teve que cumprir a lei para poder mostrar como é que se cumpre a lei. E aí ele aboliu todos os rituais, todas as cerimônias que esses fariseus eles acreditavam que realmente nos ligavam a Deus de uma forma até eterna. Jesus vem dizendo, não, a coisa não é assim. Para ter uma ligação eterna com o Pai, tem que ter arrependimento. Vocês se acham muito justos, e por isso eu não vim chamar vocês. Eu vim chamar os pecadores. Eu vim chamar aqueles que se quebrantam, aqueles que sentem tristeza, sentem remorso, sentem angústia, e que sentem o peso do pecado.